Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida e agora vos ofereço a minha morte. Nada receio, serenamente dou meu primeiro passo para a eternidade e saio da vida para entrar para a história. Nossos vídeos têm caráter educacional visando recriar em 3D as notícias veiculadas por jornais, revistas e outros meios de imprensa. Getúlio Vargas estava sob uma pressão psicológica gigantesca, motivada por conta do crime na rua Toneleiro, motivo para outro vídeo aqui no canal. Essa pressão que vinha por parte da imprensa e principalmente dos militares queria que ele renunciasse, ou pelo menos que ele tivesse a coragem de tirar uma licença da presidência. Isso ficou tão evidente que naquele ano foi feito o que se chamou de Manifesto dos Generais, no dia 22 de agosto de 54. Esse manifesto pedia publicamente a renúncia de Getúlio. Ele foi assinado por 19 generais do Exército, entre eles alguns que você vai conhecer, porque lá na frente da história vão representar o período militar, que foi o Castelo Branco, o Juarez Távora e o Henrique Lott. Getúlio, que já tinha tido o apoio dos militares quando fechou o Congresso Nacional lá na década de 30, agora estava sendo pressionado por aqueles que um dia foram seus antigos amigos. E esses fatos bagunçavam a cabeça de Vargas, que era populista, que gostava da aprovação da população. Mas diversas notícias veiculadas à época por jornalistas, por militares, faziam com que a carreira de Vargas, que era até então imaculada perante a população brasileira, começasse a ser manchada. Vinham notícias de corrupção, de todo tipo de tramóias, inclusive de armadilhas que ele tinha para o jornalista Carlos Lacerda. E logo depois da sua última reunião ministerial, ele foi aconselhado por ministros a, enfim, tirar essa licença da presidência. Getúlio, então, no dia da morte, teve uma reunião. E nessa reunião, os ministros que estavam presentes disseram que ele estava meio apático, parecia estar no mundo da lua, meio estranho. E quando ele saiu da reunião lá no palácio, lá no Rio de Janeiro, porque antes era lá, né, que o presidente ficava, ele encontrou com Tancredo Neves, aquele que lá na frente seria presidente, mas que nem chegava a assumir porque morreria. Ele, na época, o Tancredo, era ministro da Justiça de Vargas. E para Tancredo ele disse assim: olha, tá aqui uma caneta. Aí o Tancredo recebeu a caneta e, segundo o Tancredo Neves, Vargas disse assim para ele: para o amigo certo das horas incertas. Então o Getúlio ele caminhou para o seu quarto e lá ele trocou a roupa presidencial por um pijama listrado que ele usava costumeiramente. Sobre o Tancredo Neves, eu posso até fazer um parêntese que pode ser um assunto do próximo vídeo. Ele também teve uma morte muito esquisita e suspeita, já que era para ele ter assumido a presidência, mas não assumiu. Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Então vamos voltar por Vargas. E aí ele entrou no quarto, trocou de roupa e começou a escrever suas últimas palavras em uma carta. E essa carta ficou conhecida por ele dizer o seguinte: velho e cansado, preferi ir prestar contas ao Senhor, não dos crimes que eu não cometi, mas de poderosos interesses que eu contrariei. Ora, porque o que se opunha aos próprios interesses nacionais, ora porque eles exploravam impiedosadamente os pobres e os humildes. E aí ele vai complementar dizendo assim: só Deus sabe das minhas amarguras e dos meus sofrimentos, que tomara no sangue de um inocente sirva. E ele vai complementar para dizer: para aplacar a ira dos fariseus. Após isso, ele foi para sua cama, deitou e pegou uma arma que estava do lado da sua cabeceira. E ele atirou contra o próprio peito. Essa morte de Vargas é relativamente muito estranha. Algumas perguntas ficam no ar. Primeiro, por que alguém que quer tirar a própria vida atira no próprio peito e não na cabeça? E a posição da arma também deixa algumas suspeitas, mas enfim. A história diz que ali o Getúlio perdeu a vida.